Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz de nosso Jesus esteja com você hoje e sempre. Como é bom estarmos juntos, conectados na mesma frequência espiritual, estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje não estou aqui sozinho, estou aqui com o pastor Isaías. Pastor Isaías, boa noite. Boa noite, pastor Antônio. Boa noite, Jean. Boa noite, amigo que está nos acompanhando pelo canal da Igreja Central de Blumenau. Deus continue abençoando você, continue abençoando a sua vida. Que bênção. Querido, se você puder, compartilhe o link desta transmissão, tá? Desse vídeo aí, compartilhe com quem você deseja abençoar, tá bom? Então, hoje nós temos um tema muito importante. Nós vamos dar sequência do tema anterior. Lembra do tema anterior? Se você não viu, dá uma olhada lá no vídeo do estudo passado. Nós falamos sobre a igreja verdadeira, a igreja de Deus nos últimos dias. A Bíblia apresenta características para ela, né? Como encontrar a igreja verdadeira. E hoje nós vamos falar sobre o sustento da igreja. Como é que a igreja verdadeira se sustenta? Como deve a igreja se sustentar? E o pastor Isaías vai nos ajudar a pensar, refletir e também tomarmos decisões em torno desse assunto tão importante. Para isso, eu vou pedir, como sempre a gente faz, ao estudarmos a palavra de Deus, que o pastor Isaías ore conosco e depois que orar, já vai responder a primeira pergunta que eu vou fazer aqui. Tá bom? Pastor, por favor, ore conosco. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de estudar a Bíblia e a palavra do Senhor. Nos oriente, nos ilumine e nos abençoe no estudo dessa noite, por Jesus. Amém. Amém. Pastor Antônio, antes eu queria dizer algo. Uhum. O sonho de todo mundo é ficar rico, ou da maioria das pessoas. Ter uma vida melhor e etc. Verdade. Aí as pessoas entram na Telecena, Mega Sena, Trimania, Casa Feliz e assim por Todo esse diante. jogo. Loteria esportiva, Mega Sena, como já mencionamos, e até em alguns lugares, aqui em Santa Catarina nunca vi dizer que tem, mas no Rio de Janeiro o jogo do bicho é forte. As pessoas querem ficar ricas. E hoje nós vamos falar a respeito da sociedade com Deus. Como prosperar na vida. Como ter uma vida financeira equilibrada. Como nós podemos ter uma situação melhor na nossa vida. Pastor, Deus se importa com esse detalhe, essa parte da nossa vida com a qual a gente tanto se importa, né? O senhor acabou de falar aqui que pelo menos a grande maioria tem o sonho de ficar rico, de ter boas condições materiais e tal, tudo mais. E Deus será que se importa com esse lado da nossa vida, o lado financeiro, o lado material, ou apenas com o lado espiritual, que vai ser salvo um dia, espera um dia no futuro, viver no novo céu, na nova terra, enquanto você espera, você pode viver o mais pobre possível. Será que Deus se importa mesmo? Pastor Antônio, Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Uhum. Inclusive com a nossa vida financeira, com a nossa saúde financeira. O sábio, ele disse assim, Senhor, eu não quero ficar rico, para não esquecer do Senhor. Uhum. Mas eu também não quero ficar tão pobre, tão miserável, para envergonhar o nome do Senhor. E roubar, né? Para ter que roubar, para ter que fazer o ilícito. Então a gente precisa do necessário, né, para Do viver. necessário. Manter uma vida legal, Qual o plano de equilibrada. Deus, pastor? Um plano assim específico. A Bíblia apresenta um plano de Deus para o ser humano, nós, quanto a essa área da vida, a área financeira, a área do sustento material. Qual o plano? Pode desenvolver, falar conosco aqui um pouquinho sobre isso? Veja, Deus tem plano para todos os lados, todos os aspectos da nossa vida. Nossa saúde física, nossa saúde mental ou emocional. Uhum. Deus tem interesse na nossa saúde espiritual e tem interesse também na nossa saúde financeira. A Bíblia diz que ele possui enormes riquezas. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é escrito na Bíblia. Ele possui enormes riquezas. E o Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra. Você está com a Bíblia aberta aí? Sim. Leia para nós. Salmo 24 e o verso 1. Salmos 24, E o verso verso 1. 1. A quem pertence o universo, a quem é dono de todas as riquezas e todas as coisas. O próprio Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam também pertencem a Deus.
Olha só, que interessante. Tá, e esse texto pode ser complementado, e o amigo pode ler esse texto da palavra de Deus, Ageu, capítulo 2, verso 8, fala do que o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, ele é o dono de todas as coisas. Então, ele é o dono de tudo. E nós? Bem, nós temos o privilégio de sermos mordomos dele, de sermos administradores. Mordomos é administrador. É o administrador. Não é nosso, mas a gente pode desfrutar. Com certeza. Mor é o maior da casa. Maior. Domos, administrador. É aquele que administra aquilo que Deus nos deu. Uau, que privilégio, né? O próprio dono do universo nos dá esse privilégio, essa possibilidade de gerir o que é dele. O que é dele. Aí, pastor Antônio, eu quero aproveitar e ler o texto de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Pastor Isaías, eu gosto de conferir na Bíblia, porque é muito bom, né? Quando a gente abre a Bíblia, é o próprio Deus falando. É Deus falando com a gente. Capítulo 8, verso 17 e o verso 18. Posso ler? Por favor, pastor. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir essas riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje te vê. Foi o meu trabalho, fui eu que consegui isso aqui. Ei, aqui a gente usa muito a expressão, graças a Deus. Isso. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Então, assim, não diga no teu coração, foi a minha força, o poder do meu braço. Aí o texto diz, graças ao meu trabalho. Isso, antes te lembrará do Senhor, porque Ele te dá força para adquirir as riquezas. Quem te deu saúde? Deus. Quem te deu trabalho? Deus. Quem te deu condições para comprar esse óculos para você enxergar melhor? Deus. Quem te deu uma família linda? Deus. Quem te deu uma filha maravilhosa, fantástica, que é a Joycinha? Milagre, né? Aquilo é milagre, não tem como. Ainda bem que tem mãe, né, pastor? Ele é realmente um lembrete que Deus é bom. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é gracioso. Mas, pastor, é muito fácil se esquecer disso. Porque, às vezes, a gente, quando está lá ralando, passando sofrimento na hora do trabalho e tal, e a gente tem aquela tendência de pensar, não, eu estou aqui sofrendo, o suor é meu. Não foi Deus que desceu aqui, está trabalhando por mim e eu estou lá sentado, né? E é muito fácil a gente se esquecer que aquele suor só está saindo do meu rosto porque Deus me deu saúde. Né? Com certeza. É muito fácil se esquecer que Deus providenciou aquela entrevista de emprego que deu certo. Deus concedeu graça a esse empregador para me receber, né? É muito fácil se esquecer que esse pão que está na mesa não está aqui porque eu comprei, simplesmente. Mas porque Deus abençoou desde o cara que plantou lá, fez o plantio lá na lavoura, até a pessoa que fez na padaria, né? Deus abençoou, proveu cada detalhe até aqui. Interessante, pastor. E Deus, Ele pede uma parte da nossa renda, dos presentes, daquilo que a gente tem. Ele dá tudo o que a gente precisa. E aí Ele pede uma parte para ele. É interessante, pastor, por que Ele pede? Tudo já é dele. Né? Olha a lógica, tudo é dele e Ele nos dá para gerirmos, para a gente ser um mordomo, o administrador, né? E Ele pede uma parte. Por quê? E quanto é essa parte? Então, pastor Antônio, Ele pede apenas uma parte. A 10ª parte. Essa é a 10ª parte. Ele poderia pedir metade, 50%. Mas Ele pede só... Por que Ele pede? Porque Ele quer que nós o incluamos nos nossos planos. Ele quer fazer parte da nossa vida. Será que é para a gente não esquecer? Para nós não esquecermos de onde vem. E outra coisa, para tirar do nosso coração um pecado chamado egoísmo. E tem um texto na Bíblia que eu quero ler com os meus amigos, e você pode acompanhar na Bíblia, o livro de Levíticos, capítulo 27, verso 30 e 32. O texto diz, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como do fruto das árvores,
são do Senhor, são santas ao Senhor. 32, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. E a palavra santo, pastor, quer dizer separado. A raiz dela é a palavra kadosh, que quer dizer santo, separado para um propósito específico. Então, Deus sempre pede para separarmos a 10ª parte. Exatamente. A 10ª parte da renda. Na verdade, pastor, a palavra dízimo, ela quer dizer a 10ª parte. Ou, da linguagem mais simples, 10%. Aí alguém fala assim, mas pastor, de quanto eu preciso devolver o dízimo? Eu tenho que devolver o dízimo do quê? Da metade do que eu ganho, do que sobra? Como é que a gente devolve o dízimo? Até nisso, Deus ele é tão sábio que ele nos responde. Você pode ler para nós esse texto? Esse texto está em Gênesis, no capítulo 28 e o verso 20. Bem no primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Então, o livro das origens. Deus já... Gênesis capítulo 28, verso 20 até o verso 20. Lá no começo da história humana, Deus já se importava em instruir esse detalhe, né? 28, verso 21, né? 28, verso 20. 20. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu estou empreendendo, e me der pão para comer e roupa para que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. De quanto? O texto diz aqui. De tudo. Quanto? Olha só. Então, tudo que eu ganho nessa vida... Vamos imaginar, meu salário. Você ganha uns 20 mil reais, né? Tomara, né? Nunca você vai ganhar isso. Então, vamos imaginar, o meu salário, eu preciso tirar do meu salário a 10ª parte. A 10ª parte, 10%. E se alguém me deu um presente dos R$1.000? Você precisa devolver Como eu queria ao ganhar Senhor. um presente de R$1.000, né, pastor? Eu também. Eu já ganhei, tá? Já ganhei. E aí? É um presente, pastor. É um presente aí. Mas quem te deu o presente? É um amigo. Um amigo. E quem deu a força, a energia, os recursos dos seus amigos? Aí eu entendo, eu aceito que é Deus, né? É Deus. Ok. É nessa visão, então. É nessa visão. É um princípio de... Existem alguns princípios envolvidos aqui, pastor Antônio. Um deles é de lealdade. Outro é de fidelidade. Qual a diferença? E o outro, gratidão. Lealdade, ser leal, fidelidade, ser fiel, gratidão. E gratidão. Gratidão a Deus, porque é Ele que me deu todas as coisas. Muito bom. Agora sim, pastor Antônio, eu queria dizer para você, para o Jean, para quem está nos acompanhando ali, Deus poderia pedir 50%. É verdade, porque tudo é dele, né? Ele poderia pedir até 90%. Ele poderia, é dele. Mas ele só pede 10%. Por quê? Eu já disse agora há pouco. Por quê? Porque ele quer ser incluído no nosso plano, na nossa vida. Para você lembrar dele sempre. Quando você devolve o dízimo, além da lealdade, além da fidelidade, ao princípio da gratidão. Você está reconhecendo que tudo vem das mãos dele. E você está devolvendo. Até, pastor, eu particularmente não gosto muito da expressão pagar o dízimo. A gente fala assim, eu vou dar o dízimo, eu vou pagar o dízimo. Não. Se é meu, você vai pagar o quê para mim? Você vai devolver aquilo que é meu. É verdade, né? Então, o ato de devolver o dízimo é um ato de adoração. E mais, é o reconhecimento do senhorio de Jesus na nossa vida. Porque a maioria das pessoas aceita Jesus como Salvador. Mas nós não podemos aceitar Jesus apenas como Salvador. Eu preciso aceitá-lo como Senhor da minha vida. E quando eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo que Ele é o Senhor, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono de tudo. Então, pastor, não é apenas uma questão material, é uma questão profundamente espiritual. Na verdade, pastor, é uma questão, ela é mais, aliás, ela é só espiritual. É verdade. Que reflete na nossa vida. Então, a 10ª parte é apenas um lembrete. Um lembrete de que Deus é o dono de todas as coisas. E de que a gente
precisa ser fiel. Agora, pastor, é bom lembrar, tem gente que fala assim, ó, devolve o dízimo para ser abençoado. Isso não é bíblico. Deus, verdade. Ele primeiro abençoa, ele abençoa, e por consequência, nós vamos devolver o dízimo com fidelidade. Esses dias houve uma discussão em casa, eu e o meu filho Lucas, de 9 anos, ele chegou dizendo, pai, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? E eu olhei para ele e disse assim, a galinha. Ele disse, mas a galinha vem do ovo. Aí eu disse para ele, Deus primeiro fez a galinha e a galinha botou o ovo. Deus não disse haja ovo, né? Não haja ovo. Ok, haja luz, haja pessoas, e ele criou o ser humano. Ou haja animais, e ele criou todos os animais. E a galinha botou o ovo. Deus, ele primeiro nos abençoa. Ele nos cobre de bênçãos. E depois ele diz assim, olha, eu quero fazer parte da tua vida. Eu quero fazer parte dos seus planos. Por isso eu estou pedindo o dízimo. E tem uma questão para terminar aqui, pastor. Tem uma questão muito, até às vezes polêmica. Não devia, né? Porque a Bíblia é bem clara nisso. O senhor talvez pode mencionar isso aí. Quanto devolver, por que devolver, para que devolver, está bem claro. Mas agora, onde devolver? Pois é. A igreja ela é sustentada apenas com os dízimos dos fiéis. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, pastor. Nessa pandemia, alguns ficaram preocupados, como é que vai ser? Eu vou dizer para você, a fidelidade da maioria dos nossos irmãos cresceram. Deus abençoou, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades, a igreja cresce, a igreja prospera. E quando nós somos fiéis a Deus, Ele reconhece isso, nos dando mais bênçãos. Ele vai multiplicando as bênçãos na vida de cada um. Que bênção, que bênção. Então, eu não devo ir devolver o meu dízimo para um mendigo na rua, para comprar cesta básica, porque eu já ouvi pessoas até legais e tal, dizem assim, o importante é que eu estou ajudando alguém, o importante é que eu estou... Né? Pastor, a própria palavra de Deus dá uma orientação certa sobre isso? Direto, pastor, direto. A Bíblia ela é clara. Tem o último livro do Velho Testamento, Malaquias. Ela diz que nós devemos ser fiéis a Deus nos dízimos e mostra onde eu devo levar o dízimo. O que eu devo fazer com o dízimo. Então, naquela época, competia ao adorador adorar e não administrar o dízimo. Eu vou ajudar um pobre, vou construir uma casa de alguém e tal. Isso eu posso fazer também, mas não com dízimo. Olha só o que diz a Bíblia em Malaquias, no capítulo 3 e o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Na casa do tesouro. Na tesouraria da igreja. Da igreja. É isso que Deus está dizendo. Então não é levar o meu dízimo na casa do pastor? Não. Na casa do Jean? Nem Jean pensar, é gente boa, pastor. Nem do pastor Antônio. Jean é gente boa e de extrema confiança. Aliás, pastor, na igreja adventista, nós pastores, nós estamos pegando o dízimo dos irmãos. O que eu, pastor, tenho acesso é apenas aos relatórios. O senhor devolve o dízimo também? 10%. Mas o senhor já é o pastor da igreja. Pois é, mas eu preciso dar um exemplo. Ok. E também é um filho... Também e eu sou adorador, também. Eu sou mordomo, eu sou adorador do Senhor como todos os demais irmãos e amigos. Olha só, interessante. E eu preciso dar o exemplo também. O senhor sabia que alguns pensam que o pastor já não devolve o dízimo porque ele já trabalha na e para a igreja? Pois esse é um pensamento equivocado. Mas biblicamente? Biblicamente, o pastor, ele é uma criatura. Quem é o pastor? É o líder espiritual do rebanho. Ele é o representante da igreja, é o representante de Deus aqui. Dá para auxiliar as pessoas. Mas ele é um filho do Senhor, que ele precisa orar, precisa ter comunhão com Deus, ele precisa de poder. Ele precisa também adorar a Deus. E ele precisa alimentar o rebanho, pastor. Mas ele precisa ser alimentado também. Ele precisa levar as pessoas à adoração a Deus, mas ele próprio precisa adorar. Então o senhor devolve o dízimo não apenas para dar exemplo, mas também porque o senhor está buscando sempre ser, como é que é? Os 3 princípios? Fiel, leal e grato a Deus. Exatamente. Que bênção. Bom saber isso. E o texto diz ainda, pastor, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E ele diz, provai-me nisto, diz o Senhor. Aí continua o texto, as bênçãos que ele vai abrir, a promessa que vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Interessante, pastor. Como eu já mencionei, não competia ao adorador administrar o dízimo,
mas competia levar o dízimo para o local. Eu quero dizer para você, pastor, e quero dizer para o Jean, e para os meus amigos que estão acompanhando aqui, qual é o destino do dízimo? A Bíblia diz, os que vivem do Evangelho, os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O dízimo na igreja adventista, ele é usado para a pregação do Evangelho. Como assim pregação do Evangelho? Bem, a compra, aquisição de Bíblias, de guias de estudos, que nós chamamos de estudos bíblicos, de materiais de evangelismo. Por exemplo, o Jean, ele é um administrador. Ele trabalha em uma grande empresa aqui, no ramo de transporte, em Blumenau. Certo? Nós temos empresários na igreja, temos médicos e assim por diante. O pastor na igreja adventista, ele só é pastor 25 horas por dia, porque uma é extra. Por exemplo, qual é a sua atividade? Eu sou pastor. Quantas horas por dia? 24 horas por dia. E se alguém te ligar de madrugada? Atendo. Vai deixar o conforto de casa, do lar, da família. E se morreu alguém? Alguém precisa dar notícia. As ovelhas lembram primeiro de quem? Do pastor. Vamos chamar o pastor para nos consolar. Não há feriado. Na igreja adventista, o dia de folga do pastor é segunda-feira. Mas eu digo que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. As minhas ovelhas podem me ligar na segunda-feira, que é o dia da minha folga. Eles podem me mandar o WhatsApp a hora que quiser. E eu só não atendo, algumas vezes na segunda-feira, porque eu estou no hospital visitando alguém, estou dando um estudo bíblico, estou atendendo alguém. Aí, por respeito à educação, não atendo. Mas assim que possível eu saio e eu retorno a ligação, mesmo na segunda-feira. Porque o pastor precisa ter cheiro de ovelha, precisa cuidar do rebanho. Então, o dízimo é muito, muito mais do que apenas uma 10ª parte do nosso dinheiro, dos nossos bens materiais que a gente separa para entregar, ou devolver, né? É algo que está muito ligado a quem nós somos, a quem nós pertencemos. E a quem nós adoramos. A quem nós adoramos. Muito bom entender nessa visão mais esclarecedora, mais bíblica, e nos dá mais confiança de viver. Né? O próprio Jesus disse que onde está o tesouro, aí está o seu coração. Está o seu coração. Eu preciso colocar a minha vida de acordo com a vontade do Senhor. Inclusive nesse. Aí eu diz assim, ó, tá, pastor, se eu não devolver o dízimo, tá aqui o meu dízimo. Não, o dízimo não é seu, pastor. O dízimo é de quem? É de Deus. O dízimo é do Senhor. Então, ele não pertence. Agora sim, e se tem algum pastor de alguma igreja por aí, por exemplo, que usa mal o dízimo? É o problema. No dia do juízo, ele vai pagar caro. Alguém, certa ocasião, falou, pastor, eu estou desconfiado que alguém está mexendo no dízimo. E ainda assim eu tenho que devolver o dízimo. Eu disse, olha, o dízimo é seu ou é de Deus? Se o dízimo é de Deus. E se alguém não está administrando corretamente, Deus vai cobrar muito caro. Mas não é porque eu imagino, eu desconfio que tem alguém que está cometendo uma ilegalidade, está desviando, vamos ser bem direto, porque eu imagino que alguém está desviando o dízimo, eu não vou devolver o dízimo. Eu não vou ser fiel a Deus. Em outras palavras, desculpa, pastor, ser bem duro aqui, o texto diz, roubará o homem a Deus, e todavia nós te roubamos? E perguntando, em que te roubamos? E ele responde, Malaquias capítulo 3, 10 em diante. Nos dízimos e nas ofertas. É forte, hein? Hoje eu conversei com uma pessoa e eu disse assim para a pessoa, que quando nós não devolvemos o dízimo, o diabo tira o valor do dízimo de outra maneira, de outra forma. Pode ser na saúde, pode ser o pneu de um carro, o motor do carro, alguma coisa. O diabo, ele sempre tira quando a gente não é fiel. Portanto, que eu, que você, meu amigo, minha amiga, que todos nós não roubemos de Deus a oportunidade dele nos abençoar cada vez mais e mais, né? E a gente pode fazer isso de forma bem clara, aqui, biblicamente, devolvendo o dízimo e doando as nossas ofertas de coração sincero e grato. Vamos orar a Deus para que nos ajude a viver essas verdades, porque humanamente falando, não é tão fácil assim, mas pelo Espírito de Deus trabalhando, transformando nosso coração, isso é possível.
Tá bom? Podemos orar? Vamos orar juntos? Pastor, podemos orar juntos? Por favor, pastor. Deus e Pai, obrigado pela palavra que está de forma clara nos orientando e do Senhor é tudo. Inclusive, nós pertencemos ao Senhor. Por favor, Pai, nos ajude a viver essa verdade de reconhecermos que nós pertencemos ao Senhor, que tudo nesse universo pertence ao Senhor. Nos ajude a sermos fiéis, leais e gratos a Ti. Amém. E contagiarmos os outros também a conhecerem essa verdade através da nossa vida. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Pai. Nós oramos desde já agradecidos pelas bênçãos futuras, em nome de Jesus. Amém. Uma alegria ter você sempre conosco. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.